E aí, meu amor, tudo bem com você? Bom, estamos considerando esse livro maravilhoso, Liberte o Poder do Seu Subconsciente, de Joseph Murphy. E o capítulo 3 está falando a respeito do medo, como nós podemos dominar o medo. Provavelmente quando você era criança, você já passou por essa experiência, né? Seu pai te colocar bem alto e falar, pula. Pode pular, confia que eu te seguro. E você pulava com toda a fé do mundo porque você sabia, sentia que ele tinha um amor imenso por você e que jamais ele ia te deixar cair, se esborrachar. E essa mesma confiança que nós devemos ter, essa mesma atitude. Por quê? Porque Deus é puro amor. Nós somos centelhas, somos parte dessa divindade. Então jamais, jamais ele vai nos abandonar. Basta que nós confiemos nele. Então, tendo isso em mente, nós vamos finalizar o capítulo 3. Bora lá? Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Salmos 27:5. O pavilhão é um teto, uma cobertura, o que significa que a cobertura deverá ser a veste de Deus, o estado do espírito do bem. Pense em Deus e comece a se perguntar: o que Deus significa para mim? Perceba que Deus, ou eu sou, é a vida em você, a sua consciência. Ele é onipotente. Por exemplo, a maioria dos presos deseja naturalmente a liberdade. Deus e o bem são sinônimos. Eles começam a pensar nesse poder e nessa sabedoria infinitos dentro de si e sabem que há formas de libertação que desconhecem e por isso imaginam o oposto, que é a liberdade. Embora estejam atrás das grades, na meditação imaginam estar em casa falando com seus entes queridos. Também ouvem vozes familiares e sentem os beijos de boas-vindas dos filhos. Isso é se esconder no pavilhão. Esses presos atualizam seu estado sentindo a alegria de estar em casa. Em 5 ou 10 minutos é possível elevar a consciência o suficiente para visualizar uma convicção subjetiva. Isso é o significado de no oculto do seu tabernáculo me esconderá. A lei é: o que estiver enfatizado será expresso. Por consequência, as portas da prisão estarão abertas de maneiras que ele desconhece. Meus caminhos são inescrutáveis. Lemos nas Escrituras: não temais, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Lucas 12:32. Jesus diz que este reino está dentro de nós. O reino dos céus ou a harmonia está em cada um de nós. A sabedoria infinita, a inteligência divina, o poder infinito estão disponíveis para todos, porque Deus está em todos e Ele é a própria vida. Qualquer pessoa pode comprovar que o reino dos céus está próximo, aqui e agora. Jesus viu e viveu esse reino, mas somos daltônicos e por isso não conseguimos vê-lo. Essa cegueira é causada pela ignorância e pelo medo. Séculos de falsas crenças, superstições, credos e dogmas nos cegaram. A verdade está tão encoberta por falsos dogmas que criamos um Deus e um paraíso por conta própria. Deus é para nós o que acreditamos que Ele seja. Inventamos uma criatura severa nos céus, visualizamos um Deus caprichoso e vingativo, ou um ser inescrutável que está por trás de guerras, pestes, etc. Criamos nossas versões do inferno e do paraíso com base em nosso próprio conceito de Deus. Qualquer um pode comprovar que o reino dos céus está próximo. Gostaria de contar para vocês a história de uma jovem que fez essa comprovação. Ela morava com o pai que voltava bêbado para casa toda noite e às vezes batia na filha. Essa jovem vivia com medo do pai e mantinha a casa arrumada para ele. Devido à frustração, o rosto da jovem estava coberto de acne. Nós não convivemos com pessoas, convivemos com o conceito que fazemos delas.
Percebendo essa verdade, a garota fechou os olhos em meditação e se concentrou no poder de Deus que havia nela. A jovem não vislumbrou mais o pai nos trajes com o estado de espírito de um bêbado, preferindo visualizar na mente um pai gentil e carinhoso, em perfeito equilíbrio com estabilidade e segurança. Ela o vestiu de virtude, seu julgamento era manto e diadema, o que significa que viu o pai como ele deveria ser. O fato de o pai estar bêbado muito significava uma fuga para disfarçar um complexo de inferioridade ou uma sensação subjetiva de perda. Em outras palavras, ele estava fugindo de si mesmo ou tentando fugir de si mesmo. A garota falou a palavra que o curou. Ela relaxou todo o corpo, fechou os olhos e começou a dizer a si mesma: como eu me sentiria se meu pai fosse carinhoso, gentil e calmo? Ela se concentrou na solução, que gerou um estado de espírito de paz, consciência e alegria dentro dela. Isso era vesti-lo com a virtude. O julgamento dela era manto e diadema. Quando você julga, chega a uma decisão, no veredito final você é o juiz. Como ouço, assim julgo. O veredito foi algo ouvido ou sentido internamente. Ela visualizou o pai sorrindo, feliz, contente. A moça imaginou seu pai dizendo para ela o quanto se sentia maravilhosamente bem e como tinha encontrado a paz, o equilíbrio e a segurança. Também ouviu dizer o quanto ela era maravilhosa. A jovem ficou emocionada, porque o pai estava curado e pleno. Ele usava uma túnica sem costura, ou seja, sem buracos e remendos. Isso significa que ela meditou o estado de espírito de amor, paz e união com o seu ideal. Todas as dúvidas e medos estão ausentes, o julgamento é o manto. Julgamento como diadema significa que ela deu glória em vez de cinza, ou seja, viu e sentiu beleza no pai. A beleza foi expressa na trama do espaço. Após uma semana de tratamento, o pai estava totalmente curado. Além disso, era um novo homem. Ele mudou completamente de atitude e hoje pai e filha sentem afeto um pelo outro. Ela comprovou que o reino dos céus, harmonia e paz, está próximo agora. Do que temos medo? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O que você teme não existe. Outro exemplo, imaginemos um homem que vive com medo da sua empresa fracassar. A empresa não está fracassando e ele não está falido. Os negócios correm normalmente e talvez até estejam melhorando. Fracasso só existe na mente do empresário. Jó disse, porque aquilo que temia me sobreveio. Jó capítulo 3, versículo 25. Jó é todo homem que anda sobre a terra. Assim, enquanto o empresário bem-sucedido sustentar o estado de espírito do fracasso, cedo ou tarde isso acabará se cristalizando em uma convicção ou uma expressão subjetiva. Qualquer sentimento impresso na mente subconsciente se manifesta na lei imutável da vida. O subconsciente, por ser impessoal e não respeitar pessoas, diz: John quer que a empresa fracasse. E age de maneiras desconhecidas para que o fracasso aconteça. Todos percebem que John criou o próprio fracasso através da imaginação e do sentimento. Conheci uma moça certa vez que leu sobre um acidente aéreo. Ela cogitava viajar de avião a Los Angeles, mas vivia com medo de um acidente. Um pensamento negativo não pode fazer mal algum, exceto se for energizado por carga de medo. Ele deve ser transformado em emoção antes de virar algo subjetivo. Essa moça não sabia o que estava fazendo, pois ignorava as leis da vida. A ignorância é a causa de todos os nossos acidentes e infortúnios. Tendo se imaginado em um acidente de avião e transformado esse pensamento negativo em emoção na forma de medo, ele virou um estado subjetivo. Quando ela viajou 2 meses depois, sofreu um acidente que tanto imaginou. Se uma mulher teme que o marido vai abandoná-la, precisa abandonar o estado de espírito da seguinte forma: o medo é uma sensação negativa que será comunicada para o marido.
Se o ser amado não conhece as leis da vida, a convicção da esposa em relação a ele se manifestará. Em outras palavras, o marido vai fazer o que ela temia, pois essa era a convicção em relação a ele. Para suplantar esse medo, ela deve imaginar o ser amado irradiando paz, saúde e felicidade. Na meditação da manhã e da noite, ela irradia o estado de espírito do amor, da paz e sente que seu marido é a pessoa mais maravilhosa do mundo, carinhoso, gentil e dedicado. A esposa imagina o ser amado elogiando as qualidades e as virtudes que você tem, imaginando o quanto está feliz, livre, equilibrado ao seu lado. O estado de espírito do medo transformou em estado de amor e paz. Esse é o Espírito de Deus se movendo em seu nome. À medida que a esposa continua fazendo isso, esse estado de espírito toma forma em sua mente, que agora sabe. Seu companheiro nunca falta e o perfeito amor lança fora o temor. A nossa prece diária, o estado de espírito diário, deve ser de expectativa jubilosa, uma expectativa confiante em tudo de bom. Essa é a nossa maior prece. Se esperarmos o melhor virá. O nosso estado de espírito é vital. A metafísica moderna ensina nos dias de hoje que Deus é o princípio da vida dentro do homem. Se você se sente cheio de confiança e segurança, esse é o movimento do Espírito de Deus em você, e Ele é todo-poderoso. Daniel 4,35 diz: não há quem possa estorvar a sua mão e lhe diga: que fazes? A nossa consciência é Deus, não há outro Deus. Consciência significa existência, vida, percepção. Você, leitor, sabe que existe. Esse conhecimento da sua existência é Deus. Aquilo de que você tem ciência é o seu conceito de Deus. É preciso se perguntar: do que tenho medo? A resposta para essa pergunta é a sua crença sobre Deus e o que você sabe sobre Deus. Quando você diz tenho medo, afirma que Deus está cheio de medo, que é um absurdo. Quando você diz eu quero, está dizendo uma mentira e negando a abundância e suprimento infinito de Deus. Sua fé está focada no fracasso, que resulta em fracasso. Você acredita em uma mentira, mas não pode comprová-la. A condição falsa só parece real porque você está focado nela. Quando parar de acreditar nessa condição falsa, estará livre e curado. Simples assim. Lembra, você é filho do Deus Altíssimo. Ele está dentro de você, você é uma centelha dele. Então, quando você sente medo, seria como se você acreditasse que seu Pai poderoso, Criador de tudo, sente medo. Isso é uma mentira. Quando você tem medo do fracasso, tem medo da perda, tem medo da pobreza. É o mesmo que afirmar que Deus também é fracassado, que Deus também é pobre. É só você ver o quão abundante é o universo. E essa abundância está disponível para você, porque é seu direito como filho de Deus. Então veja, como diz as leis herméticas, assim como embaixo, é como em cima. E em cima nós sabemos que só tem prosperidade, só tem beleza, só tem alegria, é tudo saudável. E é isso que você deve imaginar e querer para si. Então para de cultivar o medo, para de cultivar frustrações e para de deixar que esse sentimento se arraigue em você. Porque a partir do momento que ele criar a raiz, o seu subconsciente vai dar um jeito de tornar isso realidade. Lembra? O subconsciente é como o gênio da lâmpada, ele vai falar sim para tudo. E nós não queremos nada de ruim na nossa vida, só queremos coisas boas. Então imagine essas coisas boas como já realizadas e apenas acredite, apenas agradeça, porque elas vão se tornar realidade, certo? E assim nós terminamos o capítulo 3. Lembra, no primeiro comentário fixado tem o link. Compra o livro, vale super a pena. Eu acho que o dinheiro mais bem gasto é com conhecimento e também com viagens, não é verdade? Porque assim, é uma experiência que ninguém nunca vai tirar de você.
E é isso. Fala pra mim, o que você achou do capítulo 3? Outra coisa, você já é inscrito no canal? Se não for, me poupe, né? Venha fazer parte dessa turma de leitores. Então aqui, ó, botãozinho à esquerda, é só você clicar no inscrever-se e ativar o sininho das notificações. Não esquece de deixar o seu joinha, tá bom? Beijo, fica com Deus e até o capítulo 4.